A Bíblia nos diz que Matusalém viveu 969 anos, um número que desafia nossa compreensão da biologia e do tempo. Mas e se eu te dissesse que por trás desse número impressionante existe um código, um manual de instruções para uma vida não apenas longa, mas profundamente próspera e com propósito? Cientistas modernos buscam incessantemente a fonte da juventude em laboratórios, mas a resposta pode estar escondida à vista de todos, em uma das histórias mais antigas da humanidade. Hoje, não vamos apenas falar de um recorde de idade, vamos decodificar a vida do homem que foi muito mais do que um mito. Vamos desvendar o que eu chamo de o código genético de Matusalém. E este código tem o poder de transformar a maneira como você enxerga sua própria saúde, seu legado e seu futuro. Antes de mergulharmos fundo, se você busca desvendar os segredos de uma vida longa e com propósito, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque a jornada que começa agora vai redefinir seus limites. Matusalém não era uma anomalia genética isolada. Ele era o produto de uma linhagem. Seu pai era Enoque, o homem que, segundo as Escrituras, andou com Deus e já não foi visto, porquanto Deus para si o tomou. Imagine crescer em um lar onde a comunhão com o Criador era tão íntima, tão real, que a morte se tornava opcional. Essa herança espiritual foi o primeiro gene do código de Matusalém. Ele não herdou apenas um corpo físico, mas um legado de fé, uma conexão direta com a fonte da vida. Isso nos força a perguntar: o que estamos passando para nossos filhos? Estamos construindo um legado de fé e sabedoria ou apenas de bens materiais? O verdadeiro código da longevidade começa na alma, naquilo que nutre nosso espírito e nos dá força para transcender o comum. A herança espiritual que Matusalém recebeu de Enoque foi forjada em um mundo muito diferente do nosso. A ciência especula sobre as condições pré-diluvianas, uma atmosfera potencialmente mais rica em oxigênio, uma camada de vapor de água que protegia a Terra de radiações cósmicas e uma dieta baseada em plantas com uma vitalidade que hoje desconhecemos. Biologicamente, o cenário era propício para uma vida longa. Contudo, o contexto social e espiritual era de uma decadência avassaladora. Gênesis 6 descreve a terra daquela época como um lugar onde a maldade do homem se multiplicara e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Matusalém viveu por quase 1 milênio assistindo a essa espiral de corrupção. Ele viu a beleza da criação ser manchada pela violência e pelo egoísmo. Sua formação não foi em uma escola de filosofia, mas na universidade da vida, observando por séculos a consequência direta do afastamento do homem de seu Criador. Este ambiente hostil foi o crisol que testou e fortaleceu o código que ele carregava. É fácil ter fé quando tudo vai bem, mas Matusalém aprendeu a ser um pilar de retidão em meio ao caos. Ele personificou a resiliência, provando que o ambiente externo não precisa ditar sua paz interior, nem seu compromisso com seus valores. Sua longevidade, portanto, não era um dom passivo, mas uma conquista diária, uma decisão consciente de se manter fiel aos princípios divinos que seu pai lhe ensinou, enquanto o mundo ao seu redor escolhia o caminho da autodestruição. Essa firmeza inabalável em meio à tempestade moral nos revela que a verdadeira força não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de florescer apesar deles. Florescer apesar dos problemas era o desafio diário de Matusalém, e seu maior obstáculo era o próprio significado de sua existência. O nome Matusalém, em hebraico, carrega um peso profético aterrorizante. Uma das traduções mais aceitas é: sua morte trará o juízo, ou mais diretamente, quando ele morrer, será enviado. Imagine viver cada dia, sabendo que sua morte é o gatilho para a maior catástrofe que o mundo já viu, o grande dilúvio. Cada amanhecer, cada respiração
destruição era um ato de misericórdia divina, um adiamento do juízo final para aquela geração. Isso transforma a imagem de um velho ancião em um farol de esperança e, ao mesmo tempo, em um relógio vivo em contagem regressiva. Que tipo de estresse isso gera em um homem? A ciência moderna comprova que o estresse crônico, a ansiedade e a falta de esperança liberam cortisol, um hormônio que literalmente envelhece e destrói o corpo, encurtando nossos telômeros, as capas protetoras do nosso DNA. Matusalém viveu sob a mais alta forma de estresse existencial por 969 anos. Como ele sobreviveu? Ele ativou o gene da resiliência em seu código espiritual. Sua longevidade não foi ausência de estresse, mas o domínio sobre ele através de um propósito maior. Ele compreendeu que sua vida não era sobre si mesmo, mas sobre ser um canal da paciência de Deus. Sua fé não era uma crença abstrata, mas uma âncora que o mantinha firme enquanto as águas do caos subiam ao seu redor. Você já parou para pensar no peso que Matusalém carregava? Comente abaixo qual você acredita ser a maior fonte de estresse hoje e como a fé pode ser a nossa tecnologia ancestral para combatê-la e prosperar. Com o peso do mundo sobre seus ombros, Matusalém foi confrontado com uma decisão crucial que ecoaria por toda a história humana. Ele poderia ter cedido ao desespero, observando a corrupção e concluindo que não havia mais esperança. Poderia ter se juntado à cultura dominante de gratificação instantânea e egoísmo, mas ele fez a escolha mais difícil, a escolha da perseverança. Sua decisão mais importante não foi um único ato heróico, mas uma vida inteira de fidelidade silenciosa. Ele escolheu honrar o legado de seu pai, Enoque, e transmitir essa tocha de fé para a próxima geração. Em meio a um mundo que se afogava em maldade, Matusalém se tornou um elo vital na corrente da promessa divina. Ele gerou Lameque, que por sua vez gerou Noé. Foi Matusalém quem viveu tempo suficiente para ver seu neto, Noé, crescer e se tornar o homem justo e perfeito em suas gerações. O homem que Deus escolheria para preservar a vida na terra. A decisão de Matusalém foi investir no futuro, mesmo que esse futuro parecesse sombrio. Ele protegeu, ensinou e provavelmente ajudou a guiar Noé, passando-lhe as histórias da criação, as promessas de Deus e a sabedoria acumulada de quase 1 milênio de vida. Hoje, a neurociência fala sobre o propósito como um dos maiores preditores de longevidade e bem-estar. Pessoas com um forte senso de propósito, um ikigai, vivem mais e com mais saúde. O propósito de Matusalém era monumental. Ser o guardião da linhagem da esperança. Sua vida longa não era um fim em si mesma, era o meio para cumprir uma missão divina. A sua decisão de focar no legado e não no prazer momentâneo foi o que deu significado a cada um dos seus 353.845 dias. E assim, o legado de Matusalém se torna infinitamente mais complexo e inspirador do que um simples número em um livro de recordes. Ele é o símbolo máximo da paciência de Deus, o avô do recomeço da humanidade e a prova viva de que uma vida de propósito pode superar as circunstâncias mais adversas. O famoso código genético de Matusalém não é, afinal, uma sequência de DNA a ser descoberta em um laboratório. É um conjunto de princípios eternos, um manual para a prosperidade e a longevidade que podemos ativar em nossas vidas hoje. Primeiro, o gene da herança espiritual. O que você constrói em fé e valores é o legado mais duradouro que você pode deixar. Segundo, o gene do propósito. Encontre uma missão divino que seja maior do que você mesmo, e você encontrará uma fonte inesgotável de força e vitalidade. Terceiro, o gene da resiliência na adversidade. Use a sua fé como uma âncora para gerenciar o estresse e se manter firme nas tempestades da vida. E quarto, o gene da paciência e perseverança. Entenda que a verdadeira prosperidade, seja na saúde, nas finanças ou nos relacionamentos, é construída dia após dia, com consistência e fidelidade. A ciência moderna apenas começou a confirmar o que a sabedoria bíblica ensina há milênios.
Uma vida longa e próspera é o resultado de uma mente em paz, um espírito com propósito e um corpo cuidado. O plano de Deus de vivermos até 120 anos não depende de uma pílula mágica, mas da aplicação desses princípios divinos. Se você está pronto para ativar o código Matusalém em sua própria vida, para viver com mais propósito, saúde e fé, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Vamos juntos espalhar essa sabedoria de prosperidade e longevidade. E agora, clique no vídeo que aparece na sua tela para descobrir os 3 hábitos dos patriarcas para construir uma mente inabalável.